Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de português para concursos. Hoje começamos um módulo super importante para a construção de frases, a estrutura sintática. Vamos entender como a oração é dividida e, principalmente, falar sobre o sujeito e o predicado, que são elementos essenciais de qualquer oração. Esse conhecimento é fundamental para organizar as ideias e entender o funcionamento da língua. Vamos lá? Primeiro, vamos entender o que é uma oração. Em português, chamamos de oração toda frase que tem um verbo. O verbo é o centro da oração, pois é ele que indica a ação, o estado ou a ocorrência de algo. A partir do verbo, a oração se organiza em dois elementos principais: o sujeito e o predicado. Oração, frase com verbo, indicando uma ideia completa. Exemplo: o aluno estuda para o concurso. Verbo, estuda. Toda oração é composta por um sujeito, que realiza a ação, e um predicado, que contém o verbo e a ação realizada pelo sujeito. Vamos ver isso mais a fundo. O sujeito é o elemento da oração que realiza, recebe ou experimenta a ação do verbo. Em outras palavras, é de quem ou do que se fala na oração. Para identificar o sujeito, perguntamos ao verbo quem ou o que. Exemplo 1. O professor explica a matéria. Análise. Perguntamos quem explica, e a resposta é o professor. Esse é o sujeito. Exemplo 2. Os alunos estudam todos os dias. Análise. Perguntamos quem estuda, e a resposta é os alunos. Então, os alunos é o sujeito. A identificação do sujeito é uma habilidade essencial, pois ele é o protagonista da ação em qualquer oração. Vamos agora ver os tipos de sujeito, pois isso também é importante para provas de concurso. Sujeito simples. Possui apenas um núcleo. Exemplo: Maria canta. Sujeito simples. Maria. Sujeito composto. Possui dois ou mais núcleos. Exemplo: Maria e João cantam. Sujeito composto. Maria e João. Sujeito oculto, ou elíptico. Não está explícito na oração, mas é identificado pelo contexto. Exemplo: estamos prontos. Sujeito oculto, nós. Sujeito indeterminado. Não é possível identificar quem realiza a ação. Exemplo: precisa-se de ajuda. Sujeito indeterminado. Oração. Sem sujeito. Ocorre quando o verbo não possui um sujeito específico, como nos casos de verbos impessoais. Exemplo: chove muito. Oração sem sujeito. Esses tipos de sujeito costumam aparecer bastante em questões, então memorize cada um para identificar corretamente nas frases. Agora vamos para o predicado, que é tudo aquilo que se refere ao sujeito, incluindo o verbo. O predicado complementa o sujeito e forma o sentido completo da oração. Exemplo: os alunos estudam para o concurso. Análise. Estudam para o concurso. É o predicado, pois é o que se diz sobre o sujeito, os alunos. No predicado, o verbo pode indicar ação, estado ou ocorrência. Vamos ver os tipos de predicado para identificar melhor essas estruturas nas orações. Tipos de predicado. Predicado verbal. Tem como núcleo um verbo que indica ação. Exemplo: ela correu pelo parque. Núcleo do predicado, correu. Predicado nominal. Tem como núcleo um nome, geralmente um adjetivo, e indica um estado ou característica do sujeito. Exemplo: a professora está cansada. Núcleo do predicado, cansada. Predicado verbo nominal. Contém um verbo de ação e uma característica do sujeito. Exemplo: os alunos saíram felizes. Verbo de ação, saíram. Característica, felizes. Esses tipos de predicado ajudam a entender a função do verbo na oração e a relação dele com o sujeito, completando o sentido da frase. Agora que vimos a estrutura da oração, com sujeito e predicado, vamos praticar para fixar o conteúdo. Esses exercícios são essenciais para entender como aplicar o que aprendemos. Exemplo: 1. O cachorro late alto. Identifique. Sujeito: o cachorro. Predicado: late alto. Exemplo 2. Os alunos e professores discutiram o projeto. Identifique. Sujeito composto:
Os alunos e professores, predicado, discutiram o projeto. Exemplo 3. Chegamos cedo ao evento. Identifique, sujeito oculto, nós, predicado, chegamos cedo ao evento. Exemplo 4. É necessário paciência. Identifique, oração sem sujeito, predicado, é necessário paciência. Com esses exercícios, praticamos a identificação do sujeito e do predicado nas orações. Repetir esses exemplos ajuda a fixar as regras e a entender como esses elementos estruturam a oração. Vamos revisar os principais pontos da aula de hoje. Oração. Frase com verbo, formada por sujeito e predicado. Sujeito. Elemento que realiza ou recebe a ação do verbo. Pode ser simples, composto, oculto, indeterminado ou uma oração sem sujeito. Predicado. Parte da oração que se refere ao sujeito e contém o verbo. Pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. Esses conceitos formam a base para entendermos a estrutura sintática das orações e para resolver questões de análise sintática nos concursos. E é isso, pessoal. Encerramos nossa aula sobre a estrutura da oração com foco em sujeito e predicado. Esses são elementos fundamentais para qualquer análise sintática, e dominar essa base vai ajudar vocês a construir e interpretar frases com mais facilidade. Lembrem-se de praticar para fixar o conteúdo e nos vemos na próxima aula. Bons estudos e até lá!